Meio-dia e 1 minuto em Balneário Camboriú. É um prazer estar com você, entrando no seu lar, para trazer as principais informações nesse início de segunda. Hoje, dia 28, início de segunda-feira, início de semana e final de mês. 28 de outubro de 2024, a nossa homenagem já na abertura do TVC News a todos os funcionários públicos. Hoje é o dia do funcionário público. Vamos conhecer o que vai ser notícia no TVC News desta segunda-feira. CPI da EMASA vai ouvir 9 testemunhas. Potencial turístico de Camboriú será debatido em seminário. Prefeita eleita Juliana Pavan e prefeito de Balneário Camboriú se encontram dando início à transição. Prefeitura realiza chamamento público para vendedores ambulantes. Está aberto o edital de licitação para os fogos de artifício para a virada do ano em Balneário Camboriú. Hoje tem esporte no TVC News e a previsão do tempo. Essas informações você confere a partir de agora aqui no TVC News. Muito bem, para quem acompanha política em Santa Catarina, no Brasil, nós tivemos a conclusão do segundo turno em algumas capitais e em alguns municípios do estado de Santa Catarina. Mas nós ainda vamos falar aqui do nosso estado. Santa Catarina não foi necessário ter segundo turno, mas os partidos começam a se organizar, começam a fazer suas reuniões, começam a fazer avaliações. O deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT de Santa Catarina, vai aparecer aqui na nossa tela. É um prazer te receber. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Sempre é uma alegria e uma felicidade poder compartilhar com vocês essa análise política do cenário local, estadual e nacional, tendo em vista o término das eleições de segundo turno no dia de ontem. Então, nossa conversa com o senhor já na abertura do jornal é justamente isso, saber como que foi o crescimento, qual a avaliação do PDT. Primeiro, a análise aqui em Santa Catarina e depois também a nível nacional. Afinal de contas, o senhor é uma liderança nacional do partido. Então, Saul, infelizmente a gente tem que entender o processo eleitoral. Cada momento é um momento. Hoje, nesse contexto nacional, não é diferente de Santa Catarina. Os partidos de centro-esquerda, de esquerda, diminuíram o seu peso eleitoral, a sua força política eleitoral, tendo em vista que os partidos de centro e centro-direita puderam ter um avanço também de forma significativa, positiva. Considerando o nosso estado de Santa Catarina, a gente tem que fazer uma análise do contexto geral. O PL, o Partido Liberal, das 10 maiores cidades do nosso estado, elegeu 3, considerando que elegeu 90 prefeituras no estado de Santa Catarina, tendo o governador do estado como um grande protagonista desse cenário eleitoral. Porém, nós também temos que avaliar qual é o número de eleitores sendo governados por partidos políticos. O MDB também reduziu, mas manteve um número significativo de prefeituras, bem como o PSD. Então, nessa análise, juntamente com o PP, nessa análise da conjuntura estadual, a gente percebe que ainda há um maior nicho de prefeituras dentro dos partidos MDB, PSD e PP, Partido Progressista no estado de Santa Catarina. O PT e o PDT teve uma redução significativa. Agora é fazermos uma avaliação crítica, fazer uma autoavaliação interna também dos quadros do partido e fazer uma perspectiva, um planejamento para 2026 das eleições estaduais e da eleição nacional. Então, falando dessa eleição estadual 2026, as conversações já começaram, já tiveram andamento, né? Todo mundo já conjecturando, principalmente vocês dos partidos. Aí eu lhe pergunto, como que tá? Alguém já te convidou para a conversa? Vamos falar sobre o PDT, sobre apoios, sobre configurações para 2026? Não, ainda não. Ainda é um pouco cedo. Nós estamos focados agora nas eleições da Assembleia Legislativa enquanto parlamentar. Claro que enquanto dirigente político e partidário, nós temos feito alguns contatos com lideranças pelo estado de Santa Catarina, discutindo possíveis filiações, já havendo sinalizações importantes de lideranças que podem vir para o PDT, somando aí a nossa nominata de candidatos a deputado estadual e deputado federal. Esse é o nosso grande objetivo daqui por diante, fazer a construção da nominata de candidatos
a fim de que a gente possa ocupar mais espaços na Assembleia Legislativa a partir de 2027, tendo em vista que haverá uma possibilidade de aumento de parlamentares de 40 para 44 deputados estaduais e 16 para 20 deputados federais no Estado. Dentro desse último censo que foi feito, o Estado de Santa Catarina já tem essa condição de ter um aumento da proporcionalidade de deputados estaduais e federais no nosso Estado. Até porque, só como exemplo, o Estado do Maranhão tem um número menor de eleitores e habitantes e tem um número maior de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, tendo 41, enquanto que o Estado de Santa Catarina tem 40. Então, todas essas análises, conjunturas, viabilidades, nós estamos tratando a partir de agora, juntamente com as nossas lideranças do Estado de Santa Catarina, do nosso partido, buscando aí possíveis candidaturas a deputado para que essas candidaturas comecem, a partir de agora, a fazer o seu planejamento, o seu trabalho, para que haja o tempo necessário. E tendo em vista que quem quer ser candidato não adianta pensar em eleição somente no ano da eleição. Tem que pensar em eleição durante todo esse período que vai daqui por diante até outubro de 2026. Bom, nós já estamos viajando no tempo para o futuro, falando em 2026. O senhor pretende a reeleição na LESC ou o senhor vai a deputado federal? O nosso objetivo inicial é ser candidato a deputado estadual novamente, até pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, muito focado na política pública da educação e da saúde em nosso estado. Defesas, projetos e proposições importantes que ajudam o catarinense e o nosso trabalho intensivo nessas duas políticas, bem focada naquilo que a gente acredita que realmente transforma a vida das pessoas. É evidente que haverá cenários que poderão ocorrer ao longo desse período, tipo uma possibilidade de federação, ou nada mais é do que uma aliança que possa ser feito nas chapas proporcionais, como há no chapa majoritária, nas chapas proporcionais, havendo possibilidade de uma federação, como existe a federação, um exemplo, PSDB e o Cidadania, existe o PT, o PCdoB e também o Partido Verde, assim o PDT poderá ter possíveis federações que estão sendo discutidas no âmbito nacional. Com quem? Pode-se haver uma possibilidade de federação PSDB, PSB, Cidadania, PDT, Solidariedade, que é um nicho, né, de partidos que daria mais envergadura política nas eleições estaduais do ano de 2026. Então, tudo isso são cenários que estão sendo discutidos, debatidos internamente dentro dos partidos, e isso é um tratado, podemos dizer assim, é uma conjuntura dos dirigentes nacionais visualizando aí o cenário que terminou nesse último domingo, que foram as eleições municipais, cada partido fazendo a sua contabilidade, cada partido fazendo a sua avaliação interna e verificando as possibilidades e projetando 2026. Bom, baseado no que o senhor acabou de falar, os partidos de esquerda e centro-esquerda seriam uma terceira via para 2026. Por quê? Porque muita gente dando como certa a reeleição do governador Jorginho Melo, outras pessoas falando que também seria certo por parte do PSD o João Rodrigues, e aí, pelo que o senhor fala, essa federação seria uma terceira opção para o eleitor? Poderia ser, mas é muito cedo ainda para pensarmos nisso. O que a gente entende, e não precisa ser muito experiente na política, mas que nós temos hoje dois potenciais candidatos. Naturalmente, o governador buscando a sua reeleição, que é natural, e, pelo outro lado, uma possibilidade real de candidatura do atual prefeito reeleito do município de Chapecó, João Rodrigues. Poderá ter o MDB candidatura? Poderá ter o PP, Partido Progressista, candidatura? Evidente que o Partido dos Trabalhadores também terá candidatura ao governo do Estado. Então, onde que o PDT poderá se adequar e poderá estar junto nesse cenário político estadual? Esse é uma pergunta importante, mas infelizmente a gente não tem uma resposta de imediato, até porque isso vai ser discutido internamente com os demais líderes do partido e principalmente para aqueles que serão candidatos a deputado estadual e deputado federal.
Muito obrigado, deputado estadual Rodrigo Minotto, importante liderança do PDT nacional e nosso aqui de Santa Catarina. Obrigado, bom início de semana ao senhor e a gente vai seguir acompanhando o passo a passo no cenário político envolvendo o partido do qual o senhor, como já falei, é uma grande liderança a nível de Brasil. Muito obrigado, uma excelente tarde ao senhor. Obrigado, Saul. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os companheiros também de Balneário Camboriú e da região da região de Camboriú e Balneário Camboriú, deixar minha saudação especial à prefeita eleita Juliana Pavan, nossa amiga, que tenho certeza que fará um excelente trabalho na administração municipal. Um abraço à nossa vereadora eleita Cissa Miller e ao nosso vereador Patrick, que faz também um trabalho excelente na Câmara de Vereadores. Obrigado pela oportunidade, desejando a todos aí uma excelente semana. Muito obrigado. Bom, lembrando que o PDT elegeu a Cissa Miller aqui em Balneário Camboriú e em Camboriú o vereador Vitor Piccoli. E a transição de governo começou oficialmente a acontecer com uma reunião que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira, o prefeito de Balneário Camboriú recebeu a prefeita eleita Juliana Pavan para as tratativas iniciais. Foi o primeiro encontro dos dois e a repórter Bianca Robes estava lá para conferir. A prefeita eleita Juliana Pavan se encontrou com o atual prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, na última sexta-feira para uma reunião onde foi entregue ofícios com solicitações que marcam o início da transição. Solicitei, inclusive, para que fossem nomeados servidores da Secretaria da Transparência do Governo Municipal para que eles possam acompanhar todo este processo de transição de ambas as equipes, né? De ambos as pessoas que foram nomeadas. E também solicitei para que ele pudesse enviar ainda este ano para a Câmara de Vereadores o projeto da reforma administrativa. Claro que durante os próximos dias, em conjunto com a nossa equipe de transição, vamos encaminhar este projeto para que o senhor prefeito possa enviar ainda este ano e no início do ano que vem darmos os devidos encaminhamentos e iniciar um trabalho a partir já com nova administração e com novos projetos para Balneário Camboriú. Com a nova lei sancionada, a equipe de transição é composta por 10 pessoas. O atual governo ainda não divulgou a sua equipe, apenas o coordenador da transição, que será o atual secretário de Planejamento e ex-prefeito Rubens Espernal, que também participou da reunião. A equipe de transição da prefeita eleita é composta por Leandro Índio, que será o coordenador da transição e responsável pela controladoria, a vereadora eleita e a advogada Jardim Martins, responsável pela saúde, o engenheiro civil Carlos Humberto Silva, responsável pelo planejamento, o procurador jurídico Diego Montebeller, na procuradoria, o engenheiro Auri Pavone, responsável pela EMASA, o coronel Evaldo Hoffmann, na coordenação da segurança pública, Claudir Maciel, na área do desenvolvimento e inclusão social, o servidor público e presidente do Podemos, Ari Souza, na área da administração, a contadora Magda Benz, responsável pela fazenda, e a professora Maria Esther Menegasso, na área da educação. O coordenador da equipe de transição da prefeita eleita falou sobre os próximos passos. Já na próxima semana teremos um encontro com o ex-prefeito Rubens Espernal, que foi designado pelo atual prefeito para coordenar a equipe de transição pelo mandato que ora se encerra. E aí a gente vai estabelecer esse cronograma de trabalho. São 10 coordenadores setoriais por parte da prefeita eleita, assim como também por parte do governo. Cada coordenador ficará responsável por uma média de 3 pastas. Haverão visitas técnicas, reuniões de trabalho, recebimento das informações para garantir uma tranquilidade, a continuidade administrativa e que a nova prefeita Juliana possa tomar posse dia 1º de janeiro com tranquilidade, dando sequência às atividades da prefeitura, aos serviços essenciais que atendam aos moradores de Balneário Camboriú e aos turistas que visitam a nossa cidade. O próximo encontro acontecerá nesta quarta-feira para alinhar o cronograma de trabalho e as ações de planejamento da transição. Muito bem, 12h15, depois do intervalo aqui no TVC News, você vai saber sobre um seminário que vai debater o turismo em Camboriú e também a CPI do saneamento, a famosa CPI da EMASA, que vai ouvir 9 pessoas que foram convocadas para depor. Isso tudo depois do intervalo aqui no TVC News.